Por que foi que cegamos? Não sei. Talvez um dia se chegue a conhecer a razão. Queres que te diga o que penso? Diz. Penso que não cegamos. Penso que estamos cegos, cegos que vêm. Cegos que vendo, não vêm. Teria sido José de Souza, mas sua família era conhecida como Saramago, planta herbácea cujas folhas em época de carência serviam de alimento aos pobres. Mas isso não tem nenhuma ligação com esse vídeo. Assim, José de Souza Saramago nasceu em 16 de novembro de 1922, em uma aldeia chamada Azinhaga, em Portugal. Mudou-se para Lisboa em 1924. Ele foi de tudo: serralheiro mecânico, desenhista, tradutor, funcionário público, editor, jornalista. Mas foi como escritor que se destacou. Em 1947, publicou o primeiro livro, Terra do Pecado. E o menino foi tão bem na profissão que em 1988 foi atribuído a ele o Prêmio Nobel de Literatura. Infelizmente, morreu em 2010. Certo dia, Saramago estava em um restaurante quando de repente pensou: e se nós fôssemos todos cegos? A resposta ele mesmo a deu: mas já somos todos cegos. Aí surgiu uma das suas mais célebres obras, Ensaio sobre a Cegueira, publicado em 1995 e com direito a filme de 2008, com participação do Hulk. A história é a seguinte: um homem está em seu carro, esperando o sinal abrir, quando de repente fica cego. Mas essa cegueira é diferente, branca, denominada na obra como treva branca. O sujeito vê tudo como um mar de leite. Esse homem é o primeiro cego, e é assim que é chamado em toda a narrativa. Aliás, nenhum personagem tem seu nome mencionado, referidos apenas por características adjetivas físicas ou pessoais. Desta forma, atribui-se à narrativa o desconhecimento, o véu, que as pessoas ao ficarem cegas se encontram. Além disso, a obra de Saramago é composta por uma estrutura textual diferente. Os diálogos se encontram na mesma linha, dando a impressão de desordem que faz todo sentido à obra. Ademais, há na narrativa a falta de referência espaço-temporal, que se soma ao sentido de desorientação ao qual os personagens, ao ficarem cegos, de maneira repentina se sentem. Tá tudo conectado. Isso tudo é tão kafkiano. A obra parte de uma premissa irreal, ilógica, absurda. Em contrapartida, as ações dos personagens inseridos nesse cenário são retratadas de maneira mais real e humana possível. Ao retornarmos à obra, um homem encontra o primeiro cego e ajuda a chegar até sua casa. Mas a generosidade e o altruísmo são substituídos pelo individualismo e a ganância, já que logo após ajudá-lo, esse homem torna-se o ladrão, roubando o carro do primeiro cego. Fala sério, já dá para refletir muito só nessas primeiras páginas. Para o professor mestre em literatura brasileira e doutor em letras Anderson Pires da Silva, se encaixa aí o leitmotiv da narrativa, onde o altruísmo e a generosidade deveriam ser os pilares dessa sociedade, mas que serão postos em xeque na história, estabelecendo-se reflexões sobre o pensamento humano. Ao oferecer-se para ajudar o cego, o homem que depois roubou o carro não tinha em mira, nesse momento preciso, qualquer intenção malévola. Foi só quando já estava perto da casa do cego que a ideia se lhe apresentou com naturalidade. Na obra Esaú e Jacó, de Machado de Assis, encontra-se a passagem: a ocasião faz o roubo, porque o ladrão já nasce feio. Para Hobbes, por exemplo, o homem nasce mau. Para Rousseau, o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. E você, o que acha? Bom, voltamos à obra. A partir daí, a cegueira branca alastra-se como uma espécie de contágio. O primeiro cego vai ao médico oftalmologista, que fica cego. O ladrão de carros, cego. As pessoas que estão no consultório, que serão os personagens que iremos acompanhar na narrativa, cegam. Um menino estrábico, um velho da venda preta e a rapariga dos óculos escuros. Todos apresentados ao mal branco. Autoridades, ao tomar conhecimento, mandam esses primeiros cegos a um manicômio abandonado, para o isolamento. Todos os personagens citados vão para lá. Vai também a mulher do médico, que finge estar cega para auxiliar o marido. Ela é a única em toda a narrativa que enxerga e observa o mundo caótico em que se encontra. O governo manda pouca comida aos isolados e soldados armados protegem os portões para assegurar que ninguém saia do manicômio. Aqui, a professora de língua portuguesa e espanhola Lívia Lemos Duarte
argumenta que o manicômio pode ser visto como espaço de poder na obra, na medida em que é utilizado como controlador de comportamento dos cegos. Com o passar da narrativa, a doença torna-se uma epidemia. Mais de 200 pessoas são mandadas ao manicômio. O governo não manda comida suficiente, rebeliões acontecem, pessoas são mortas, o cheiro é insuportável. Atos fétidos, como deverão ser no inferno, os desaguadouros das almas condenadas. Lá, o médico oftalmologista é incapaz, policiais que cegaram não têm poder, assim como a rapariga dos óculos escuros, que não pode ser desejada. Todos resumidos à cegueira. A descrição do manicômio parece até coisa só da imaginação ficciosa de Saramago, mas eu o convido a fazer a leitura do livro Holocausto Brasileiro, que ganhou o Prêmio Jabuti, uma história real. Segundo Saramago, o ensaio representa a perda da razão de nossa sociedade. Parece que temos espelhos nos olhos, porque só enxergamos a nós. Dessa maneira, podemos facilmente relacionar os pensamentos de Bauman, Marx e a obra de Saramago. Para Bauman, a modernidade é marcada por muitas informações, onde nos afogamos e permanecemos cegos. No ensaio, Saramago pontua que mesmo vendo, não vemos, não enxergamos, não reparamos o outro. Nas palavras de Marx, com a valorização do mundo das coisas, aumenta em proporção direta a desvalorização do mundo dos homens. Nesse sentido, é importante que entendamos a epígrafe da obra. Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Fio condutor que tece todo o livro. O professor Fábio de Carvalho Nunes diz que os cegos sentir-se-ão fracos pela perda da visão, diminuindo a marcha vivendo lentamente, tendo forças para pararem e redescobrirem a solidariedade. Mas será que todos descobriram a solidariedade? Eu adiciono uma contraposição do filme O Poço, de 2020. Onde o personagem Trimagazi, ao ver uma pessoa se suicidando, caindo através dos andares, explica: nos níveis superiores, você pode comer o que tiver vontade, mas depois não tem nada o que esperar e muito o que pensar. No ensaio, a gente tem uma personagem que fica louca, sempre sentada de frente à parede. A marcha lenta citada pelo professor Fábio faz as pessoas pensarem: podem se tornar melhores ou autodestruir-se. Em meio ao caos, o incêndio ocorre no manicômio não havendo mais soldados, pois já cegaram. Os cegos se veem livres e divagam pelo novo mundo destruído. As pessoas andam em grupos divagando, tentando achar comida, sobreviver. Não há governo, não há autoridade, somente cegos. Mas para alguns, a cegueira pode iluminar. Para Oscar Wilde, os gregos inventaram o Homero cego para afirmar que a poesia deveria ser auditiva e não visual. Ainda no mundo grego, a deusa Têmis, deusa da justiça, é representada de olhos vendados. A justiça é cega, atribuindo um sentido positivo ao olhar cego, sem distinções, parcial. Mas por que a cegueira da obra de Saramago é branca? O professor Anderson explica que no mito da caverna de Platão, ele conecta a racionalidade à luz e a irracionalidade à escuridão da caverna. Dessa forma, a metáfora criada por Saramago para explicar a treva branca adquire densidade alegórica, remetendo aos fundamentos filosóficos como racionalismo e iluminismo. Espera-se então que, tornando-se cegos, os personagens consigam clarear-se e enxergar o próximo, iluminar-se, sem os julgamentos modernos. E é nesse oceano de reflexões que o ensaio sobre a cegueira nos transporta, tratando de tudo: o comportamento humano, individualismo, solidão, medo, moralidade, desumanidade e humanidade. E se você acha a obra pesada, aqui vai uma resposta de Saramago. As pessoas que diziam não suportar a leitura do meu livro, eu respondo com uma pergunta. Vocês não conseguem ler este livro, mas conseguem viver neste mundo?